Começa agora mais uma edição do Bate-Papo Sindical, o seu programa que vai ao ar aqui nas redes sociais do Sindiju de PE. E nessa edição, o tema é assédio moral. E para falar sobre esse assunto, nós temos o secretário-geral da entidade, Giuseppe Macena, e o nosso segundo convidado é o psicólogo Arthur Lobato. Ele que também desenvolve projetos junto ao Sindicato do Judiciário em Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Sindical. E a gente inicia esse papo conversando com Giuseppe Macena, nosso secretário-geral, para ele poder dar um apanhado geral sobre a questão do assédio moral. Muito bem-vindo, Giuseppe. Boa tarde, Jade. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todas as pessoas que vão nos acompanhar aqui. O assédio moral, ele é bem decorrente, no TJPE. E é óbvio que seja, porque o assédio, ele decorre do poder. Quem tem o poder tende a abusar, já dizia Montesquieu. Nós temos um fenômeno recente, agora, que foi o desembargador de São Paulo, Eduardo Siqueira, que chamou de analfabeto, que agrediu um servidor público que cumpria o seu trabalho com toda a dignidade. Ele cometeu aquele assédio porque ele é acostumado a ser bajulado, assim como toda a cúpula. Eles são acostumados a receber título de cidadão, como você vê na maioria dos juízes, na maioria do gabinete dos desembargadores também. E essa exaltação do cargo, essa exaltação do poder faz com que o assédio realmente ocorra, faz com que as pessoas se sintam munidos de poderes e de superpoderes para subjugar as outras pessoas. Aqui em sede do sindicato, nós temos muitas questões de assédio moral. Recebemos denúncias semanalmente, só que por política sindical nós não divulgamos, logicamente. Nós encaminhamos o respectivo servidor para algum dos diretores do sindicato ou então para o pessoal que trabalha com o jurídico. Porque o que é que ocorre? Nós entendemos que como o assediado é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que só ela sabe, pelo que passa, a resolução quem dá a ela. Se ela quiser, por exemplo, mudar de lotação, a gente vai trabalhar para que mude de lotação. Se ela quiser entrar com a representação na corregedoria, também, enquanto servidor filiado, terá total apoio da diretoria do sindicato, porque nós precisamos nos empoderar enquanto trabalhadores. Temos que ter o respeito e a dignidade que a nossa profissão requer. Inclusive, nós iremos apresentar hoje ainda para o tribunal um requerimento para que exista em todas as unidades do TJPE um cartaz falando sobre os malefícios e sobre como combater o assédio moral no TJPE, conforme consta na Lei 13.314 de 2007, que foi alterada pela Lei 16.663 de 2019, que em seu artigo 6º, anotem aí, em seu artigo 6º consta que em todos os departamentos, em todos os setores da administração pública tem que constar os malefícios e o combate, o assédio moral na administração pública de Pernambuco. Muito bem. E também a gente convida Arthur Lobato, ele que é psicólogo, para também participar desse papo. Muito bem-vindo, Arthur. E dentro da sua área específica, que é de suma importância, a psicologia, inclusive, o que é possível agregar a esse tema do assédio moral? Olá a todos, diretores, quem está nos vendo. Queria, em primeiro lugar, parabenizar aí o sindicato por esse trabalho muito importante no combate ao assédio moral. E o que é importante que a gente entenda, que eu sigo a linha da doutora Margarida Barreto, do professor Roberto Oluani, e nós entendemos que o assédio moral está ligado à organização de trabalho e à nova forma que se trabalhou a partir do século XXI, com a exigência cada vez maior de metas de produtividade, com a tecnologia controlando e exigindo um maior fluxo, ou seja, o servidor do judiciário, nessa passagem do processo físico para o processo eletrônico, ele teve uma mudança na forma de trabalhar. E se antes o assédio era bem mais explícito, hoje ele é mais sutil. Por quê? Porque o assédio moral, nós temos que entender, é um processo de uma série de humilhações, de desvalorização,
de agressões, que não precisam ser só agressões verbais, fingir que a pessoa não existe, né? Invisibilidade que se cria na pessoa de poder com relação ao seu subordinado, a questão também de não aceitar a diferença, a cor da pele, a proposta religiosa ou política. Então, o assédio tem sempre esse processo onde a questão da diferença não é aceita. E nós temos também um ambiente totalmente propício para o assédio moral, que é a estrutura do judiciário, que é uma estrutura hierárquica, verticalizada, onde existe um abuso de poder enorme, porque sempre foi assim, assim será. Então, as pessoas imbuídas nesse meio, elas, desde que entram no tribunal, falam, não desafia o magistrado, não, o juiz manda, o chefe de secretaria, o chefe da vara. E ela esquece, o que o José falou, uma coisa muito importante, que vocês são servidores públicos, concursados, que vocês têm fé pública, que vocês têm estabilidade, e que os outros são servidores igual vocês em outras funções. Mas, então, você, não tendo esse conhecimento da sua importância, da sua dignidade, do seu valor, e não procurando o sindicato para se orientar e apoiar, porque você vai adoecer. Então, é muito difícil para a psiquiatria conectar o sintoma, que é o efeito do assédio moral no trabalhador, do assédio. Porque um assédio pode ser sutil, piadinhas, olhares discriminatórios, aquela cena clássica, está todo mundo rindo no cafezinho, a pessoa entra e parece que o papo acaba, a pessoa tem uma percepção que a coisa está errada, mas não consegue entender, porque o assédio, muitas vezes, nessa disputa de poder, alguém está querendo um cargo de chefia, um cargo comissionado, está querendo agradar mais o chefe ou o magistrado e pratica o assédio, discriminando, com piadas, né? Isso leva ao sofrimento. A pessoa vai trabalhando em sofrimento até o momento que não suporta mais e cai nos grandes quadros que a gente vê, de depressão, o quadro de ansiedade, e é muito difícil para essa pessoa fazer esse relato, tanto para um advogado quanto para um juiz, porque isso ela só vai descobrir, talvez, num processo terapêutico, usando medicação, porque quando chega nesse ponto, é igual no caso do esgotamento profissional. A pessoa já não dá mais conta de trabalhar e não articula o assédio enquanto um processo que leva ao adoecimento. É isso aí. E até agora a gente tratou desse tema do assédio moral na esfera do trabalho presencial. E aí por conta disso, eu retorno para Giuseppe, para ele poder explicar um pouco se é possível falar em assédio moral no teletrabalho, muitas vezes, muito mais agora, em que a gente está tendo a intensificação do trabalho remoto. Então, de que forma a gente identifica, né, e a gente age com relação ao assédio moral no contexto do teletrabalho? Jadierton, essa pergunta ela é muito importante, porque existe um verdadeiro fetiche sobre o teletrabalho. Porque realmente, para muitas pessoas, principalmente as de outros estados, o teletrabalho faz com que volte para a sua casa, com que você retorne para seu seio familiar. Mas isso não quer dizer que não tenha lados a serem melhorados. Por exemplo, no TJPE, o teletrabalho ele é regulamentado pela Instrução Normativa 26 de 2016. Nessa instrução normativa consta que, por exemplo, os investimentos feitos em casa, como, por exemplo, uma cadeira que tenha um conforto e que não comprometa a sua saúde no decorrer dos dias, uma internet que dê conta do sistema PJE que é pesado, corre às expensas do servidor, ou seja, fica para tu o prejuízo. Também, nesta instrução normativa, não fala hora nenhuma, não tem nem tópico falando sobre saúde. Ou seja, produza até não poder mais, barateie o serviço e comprometa a sua saúde. Porque a lógica ela é perversa. O servidor é cobrado de forma desproporcional, ele adoece. Por ele adoecer, ele vai comprometer algumas faltas funcionais e vai ser punido. Só que, no fim, a punição vai ser ocasionada por um problema que você teve em decorrência da própria estrutura de trabalho do tribunal. Recentemente, agora em julho, foi publicado no estado de Minas Gerais uma lei estadual que trata do teletrabalho
E lá fala claramente sobre assédio moral, sobre como se evita. O professor Arthur pode até explicar melhor, mas não se debate aqui em Pernambuco ainda o direito à desconexão. Qual é a hora que um superior hierárquico vai mandar uma ordem para você? Qual é a hora que ele vai cobrar um relatório? Qual é a hora? Se nós temos 6 horas de trabalho, e é importante que continuemos a ter, porque isso se chama qualidade de vida, e qualidade de vida resvala, mais uma vez, em saúde. Se a gente tem, sim, as 6 horas do nosso estatuto, eles têm que ser cumpridos. Na hora que a gente receber uma ordem no WhatsApp, que não seja no seu horário de trabalho, a meu ver, já caracteriza o assédio. Até porque, se você tivesse no trabalho presencial, você não receberia essa ordem. Então, também se viu, numa pesquisa em Santa Catarina recente, que as mulheres são as mais penalizadas também nessa situação. Porque quando uma mulher trabalha em casa, geralmente ela toma conta de filho, muitas vezes toma conta de pai, de tio, de avô. Isso faz com que a sua jornada de trabalho seja extenuante e adoecedora. Já pegando esse gancho também, com essa lei que foi referenciada por Giuseppe, a gente retorna para Arthur, para você compartilhar sua experiência aí em Minas Gerais, Arthur, e também dentro da tua área também específica, já que você fez um apanhado da questão do assédio moral no ambiente presencial, de que forma você vê a questão do assédio moral no teletrabalho? É muito importante o que você está falando, inclusive isso já é o fruto de um trabalho que eu estou desenvolvendo desde o início da pandemia. Eu apresentei recentemente, semana passada, na Universidade Livre da Colômbia, como que o assédio moral está acontecendo no teletrabalho. Mas aí nós vamos ter que, num primeiro momento, colocar 3 categorias que estão juntas. A questão do teletrabalho, que ele é articulado com metas de produtividade, a questão do assédio moral e a questão da pandemia. Porque, veja bem, a nossa mente ela precisa de uma segurança. Então, nós tivemos o teletrabalho oficial, que já era péssimo, né? Porque a pessoa tem que ter 30% a mais de produtividade, acima de um valor abstrato que pode ser inventado por qualquer juiz, por qualquer chefe de secretaria, e, além desse valor abstrato, 30% a mais. Eu queria que alguém me explicasse qual que é a diferença de eu estar aqui, nesse lugar que eu estou trabalhando, de você estar no tribunal, e você, só porque eu estou aqui nesse lugar, eu tenho que trabalhar 30% a mais. Então, essa foi a primeira grande armadilha que nós combatemos e que o Sejusmig, que é o sindicato aqui da primeira instância do Judiciário Federal, ele conseguiu, num primeiro momento, uma coisa que todos estavam pedindo, uma flexibilização da política de metas de produtividade. Porque nós temos teletrabalho oficial e nós tivemos na pandemia o que eu chamo de teletrabalho, home office, compulsório. Da noite para o dia, baixou uma portaria, um decreto, bom, agora é em casa. Igual já foi falado, se vira, seu computador, sua internet está ruim, põe fibra ótica. Ou seja, mas veja bem, isso já seria ruim, porque a pessoa não se preparou, tem as condições ergonômicas. Como é que vai fazer? Vai tirar uma criança do quarto? Como é que eu vou montar um escritório? Né? Então, tem essa questão e tem a pandemia, porque com a pandemia estão os filhos em casa, quem cuida de idoso está o idoso em casa, como é que a pessoa vai se concentrar? Então, como eu faço aqui, nós temos um projeto de prevenção, que são as palestras, debates, publicação de artigos, participação em congresso. Nós temos um projeto de intervenção, que a partir de dados técnicos, os diretores de sindicato possam questionar. E nós temos também a questão do acolhimento. Mas antes de eu falar do acolhimento, é importante dizer que aqui em Minas nós temos uma Lei 116 de 2011, que ela coíbe o assédio moral no âmbito público estadual. Por que isso é importante para nós? Porque no judiciário, primeiro você tem que ter o reconhecimento do fenômeno para poder combatê-lo. Quando nós começamos esse trabalho aqui, não existe assédio moral é conversa fiada, os trabalhos da professora doutora Margarida Barreto estavam no início, Mary France, mas aí o que acontece com a lei? Tem um reconhecimento do fenômeno, que a lei vem para punir, porque primeiro vem a transgressão. Vamos pegar o principal, não matarás. Ué, mas por que tem a lei não matarás? Porque tem alguém matando. Então é o seguinte, se eu falo que eu vou coibir o assédio moral no âmbito público estadual,
é porque reconheceu que o fenômeno assédio moral existe, não como uma palavra, mas como um conceito, um processo através, como nós já falamos, de humilhações, injustiças, né, desmoralização, ele vai adoecendo. Então, é isso. O assédio e o adoecimento estão juntos. E cabe ao sindicato explicar para as pessoas que, muitas vezes, o assediado ele se sente culpado. E, voltando ao assédio no teletrabalho, eu trago aqui alguns relatos de pacientes que me autorizaram. Quem está no teletrabalho oficial, é isso que acontece. Está recebendo mensagem 2h da manhã, assessor tendo que fazer sentença de madrugada, porque todo mundo perdeu tempo. A gente perdeu a rotina do tempo de sair de casa, de voltar para casa. Então, se a gente não criar uma rotina de trabalho, isso que o José falou, muito importante, porque se no home office oficial você aceitou trocar sua jornada por produtividade, isso está bem claro. Você leu, foi explicado, foi orientado, aceitou. Agora, no teletrabalho compulsório, primeiro, eu tenho que ter condições de trabalhar, eu tenho que me adaptar à nova rotina. Como é que vai fazer? A minha esposa trabalha, o meu marido trabalha. Então, tem uma série de fatores que o comodato, que era a seção de equipamentos, não foi feito. A questão de a pessoa ter que estar trabalhando 10, 15 horas por dia, trabalhando sábado, domingo, feriado. Então, a orientação nossa é que quem está no teletrabalho compulsório obrigatório, que cumpra a sua jornada. E aí a gente tem que ter uma disciplina, porque vem o assédio. Aí o chefe liga, se você não produzir, eu vou pôr o fulano que está superproduzindo. E esse que está superproduzindo é alguém que está no teletrabalho compulsório e está doido para ir para o oficial. Só que o que ele está fazendo? Ele está se desgastando. Se ele está apresentando uma produtividade muito alta, é porque ele está trabalhando 15 horas por dia, sábado, domingo, talvez até como uma forma de enfrentar a ansiedade. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Esgotamento. Porque nós temos uma curva. Quando você chega no topo, o problema é esse, a gente chega no topo e eles querem que você soba mais um degrau. Não, você chega no topo, você vai ter a queda da produtividade. Esses componentes do assédio moral, as perseguições, eu sempre aconselho, pelo menos agora para o WhatsApp, você pode printar a tela, mostrar os absurdos, mostrar os horários que estão sendo feitos, mas isso não adianta nada, se não procurar a ajuda do sindicato. Assédio moral é algo que envolve a organização do trabalho, é um fator que adoece, nós temos que ter solidariedade, nós temos que procurar o sindicato, e eu acho que é muito importante o que o José falou no início, todo trabalho sindical em prol do assédio moral tem que combater o assédio moral e defender a vítima. E, concluindo, aqui em Minas, temos, então, a partir dessa lei, foram criadas comissões paritárias no estadual, no judiciário, no executivo, no legislativo, e cabe ao sindicato fiscalizar, participar dessas comissões, porque a gente sabe, se não tiver a nossa palavra sindical, se não tiver a nossa palavra em defesa do trabalhador, nós vamos ser realmente trucidados. É isso aí, muito bem. Assédio moral, um tema de suma importância para a sua rotina, servidor, servidora. José Pomacena, suas considerações finais. Foi um prazer ter você aqui no Bate-Papo Sindical. O prazer foi meu já de estar com você e com o professor Arthur aí debatendo assunto de tamanha importância. Como consideração final, gostaria de frisar que o começo do combate ao assédio moral começa em nós, os servidores. Nós temos que saber que nós temos nossa função, nós temos nossas prerrogativas e nós temos nossas obrigações. Extrapolou nossas atribuições, é assédio. Eu já vi várias vezes servidor indo pegar, por exemplo, um almoço para um superior hierárquico, um servidor indo no carro pegar a bolsa também para um superior. E uma vez eu interpelei um colega e eu perguntei, por que você está indo? Ele fez, é um favor. Eu disse, é um favor, e se você pedir, essa pessoa vai pegar para você? Não vai, não existe favor vinculado. Você tem como dizer que não vai fazer esse favor? Também não tem. E na hora que você faz isso, você compromete a categoria inteira, porque a gente tem que combater. Agora, logicamente, a gente sabe que é difícil. E para isso, nós estamos sempre em campanha, conforme foi publicado na semana passada, de assédio moral. Procure o sindicato que nós teremos a melhor forma de combatê-lo. E para finalizar, sempre digo, e já disse aqui, vou repetir, o assédio moral, ele decorre do poder.
Como disse o poeta Zé Adalberto de Tapetim, o poder tem o poder de transformar riso em pranto. Tem gente que quando sobe num tijolo muda tanto, chega me faz até medo de subir no mesmo canto. Esse foi José Macena, o nosso poeta das Assembleias. E a gente também retorna para Arthur Lobato. Agradecemos a sua presença, professor. Foi um prazer ter você aqui no Bate-Papo Sindical e deixamos esse espaço para suas considerações finais. Eu queria dizer que assim, acho que talvez a gente tenha que falar, e aí? O que eu posso fazer nesse momento para combater o assédio moral? Então, assim, vão algumas dicas. Acho que uma luta sindical tem que ser em prol do coletivo. Então, se conseguir uma flexibilização das políticas de metas e produtividade, o sindicato já está lutando. Se a gente conseguir também mais direitos para o teletrabalhador, nós temos que discutir esse critério das metas, e, além de tudo, na fórmula de produtividade, muitas vezes a pessoa está no teletrabalho, faz outras atividades que não entram na fórmula de produtividade. Se tem um feriado, a pessoa vai ter que trabalhar no feriado, senão vai baixar a produtividade. Então, a flexibilização, direitos do teletrabalhador, e um campo muito importante, que até foi colocado pelo José, é a questão do direito à desconexão. O direito à desconexão já tem uma tese do desembargador, o Jorge Sotomayor. Eu entendo que o direito à desconexão nós vamos ter que trabalhar em dois campos, porque no campo sindical, através de forçar o tribunal a fazer uma lei, igual tem na Volkswagen, que não pode mandar e-mail nem WhatsApp depois de certo horário, Volkswagen da Alemanha, tá? Mas nós temos que nos mirar onde tem. E que também nós vamos ter que trazer um trabalho interior com a pessoa, porque muitas vezes, na outra live, ela falou, não, tem o autoassédio. Não, não é autoassédio. É porque nós introjetamos o discurso institucional, que nós temos que produzir mais, e nós, assim, começamos a nos achar lentos, incapazes. Não é porque nós estamos nos cobrando. O que nós nos cobramos é a nossa consciência moral. Mas o que está na base disso tudo é um discurso perverso institucional que tem que ser combatido. Então, acredito também que o direito à desconexão é uma grande luta, é uma tese que nós estamos lançando com o jurídico e tudo, e vamos estar juntos nessa parceria, gente. Porque combater o assédio moral é salvar vidas. Combater o assédio moral é impedir que a pessoa seja destruída. Fazer denúncia é importante para que a pessoa, o assediador, veja que o sindicato está do lado, que os assediadores são covardes. E nós temos que preservar a saúde, porque a saúde é o nosso bem único. Então é isso. Essa foi mais uma edição do Bate-Papo Sindical. É o Sindiju de PE cada vez mais perto de você. E a gente lembra também de seguir as redes sociais da entidade e nunca é demais lembrar também sobre a importância da filiação ao Sindiju de PE. E temos uma novidade também. O Bate-Papo Sindical está sendo transformado em podcast que está veiculado no Spotify. Basta procurar por Bate-Papo Sindical. Sindiju de PE, fortalecer e avançar.